Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Eu me chamo Michele e eu tô vendo você aí, ó, animado para nossa aula de matemática, tá? Ó, nossa unidade temática hoje é dos números. O nosso objeto de conhecimento hoje é sistema de numeração decimal, escrita, leitura, comparação, ordenação de números naturais de até 5 ordens, tá certo? Nossas habilidades trabalhadas hoje são ler, escrever, ordenar e comparar os números naturais até as dezenas de milhar. E o tema da nossa aula de hoje é comparação e localização de números naturais de até 5 ordens na reta numérica, identificação e discussão das regularidades na reta numérica, representação e determinação de intervalos de pontos na reta numérica. Professora, a senhora está falando, e eu ainda não entendi como é que vai ser a nossa aula de hoje. Então preste atenção. O que é que a gente vai fazer hoje efetivamente? Ó, comparar e localizar números naturais de até 5 ordens, identificação e discussão das regularidades na reta numérica e a representação e determinação de intervalos de pontos de reta numérica. Tá certo? Então é isso que a gente vai aprender hoje. Tudo bem rapidinho, bem fácil. Então, primeiro a gente precisa relembrar o que é o nosso sistema de numeração decimal, tá? E que o nosso sistema de numeração decimal, nós utilizamos os agrupamentos de 10 para realizar as contagens, porque o nosso sistema é da base 10, tá certo? Então, isso é uma coisa que precisa ficar lá no nosso consciente, tá? Lembra, nosso sistema é da base 10. Vamos continuar. Ordens e classes dos números de até 5 ordens. São números que a gente vai escrever com 5 algarismos, tá? Com 5 números. E lembrando que nossos números vão de 0 a 9, e aí a gente faz a junção deles para criar os outros números, tá certo? Ó, lembrando que a cada 10 unidades corresponde uma dezena, que 10 dezenas corresponde a uma centena ou 100 unidades, que 10 centenas correspondem a uma unidade de milhar ou 1000 unidades, e que 10 unidades de milhar correspondem a uma dezena de milhar, que corresponde a 10.000 unidades. Ufa, professora, foi muita informação. Mas a gente vai ver devagarzinho, tá certo? A gente vai ver cada númerozinho no seu lugar, cada númerozinho na sua ordem, tá certo? Bom, o nosso sistema de numeração, ele também é posicional. E essa posição a gente chama de ordem, tá certo? Então, cada lugarzinho no número, no nosso quadro valor lugar, a gente vai chamar de ordem. Então, vai ter o número da primeira ordem, o número da segunda ordem, o número da terceira ordem, da quarta e da quinta ordem, tá? As ordens são consideradas da esquerda para a direita, por exemplo, observe o número 29.619, que tem 5 ordens. Como assim, professora? Já tem a setinha aqui, gente, para indicar. Ó, a gente vai começar com essa mãozinha aqui, eu tô de costas para vocês, mas aí vai ser da direita para a esquerda. Se eu tiver de frente, vai ser da esquerda para a direita, tá certo? Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, tá certo? E aí eu vou ter unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, 29.619. Isso é um número de quinta ordem, é um número com 5 algarismos. Tá certo, gente? Então, espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, tá? Mas qualquer coisa, a gente revisa. Então, só para a gente relembrar, nós temos 5 ordens, uma para cada número, e na primeira ordem eu vou ter 9 unidades, na segunda ordem, uma dezena, na terceira ordem, 6 centenas, na quarta ordem, 9 unidades de milhar, e na quinta ordem, 2 dezenas de milhar. Mas, professora, eu estou vendo que depois da centena
A senhora repetiu unidades. É verdade. A diferença está na classe. Que depois, ó, desse terceira ordem aqui, eu vou começar já a classe das unidades de milhar. Tá certo? Dos milhares. Então, a diferença aí está basicamente nisso, tá bom? Além disso, quanto maior as ordens, maior o número, né? O valor do número. Então, preste atenção. Foi basicamente isso que eu falei, gente. Eu vou ter unidade, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quarta ordem, quinta ordem. A cada 3 números, eu tenho uma classe. 3 números, uma classe. E essa primeira classe, eu vou chamar de unidades simples. É a classe, vamos dizer assim, dos números simples. E aí eu vou ter unidade, dezena e centena. Depois, no número 3, do 4 para cima, no caso é a cada 3 números, então só está faltando o número 6 aqui, tá? Eu não botei o número 6 porque a gente está estudando até a quinta ordem. Se nós estivéssemos estudando a sexta ordem, eu teria feito aqui, tá? A das centenas de milhar. E aí eu vou ter aqui agora a classe das milhares, tá? Dos milhares. E aí eu vou ter unidade de milhar e dezena de milhar. Lembrando que está faltando aqui só a centena de milhar. Mas aí a gente estuda depois, mais a fundo. Então eu tenho a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Esse número, especificamente esse número, ele tem 5 ordens, porque ele vai do 1 ao 5, e ele tem 2 classes, tá certo? Que é a das unidades simples e a dos milhares, tá certo? E que número é esse? 29.619. Vamos continuar. Vamos praticar um pouquinho. Você sabia que a volta completa em torno da linha do Equador mede aproximadamente 40.075 quilômetros? Agora observe o número 40.075 e responda. Quantas classes tem esse número? A gente já aprendeu que quando a gente tem dezenas de milhar, aí a gente já está na classe dos milhares. Então, a gente tem a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Então, 40.000 já entrou na classe dos milhares, né? Então, ele vai ter 2 classes. A primeira classe, que é a cada 3 números, e a segunda classe, tá certo? Para quem ainda não conseguiu raciocinar e visualizar na mente, né? Então, eu vou ter a primeira classe aqui, das unidades simples, e a segunda classe. Vamos agora, quantas ordens? A ordem já é mais fácil, gente, é só contar os números. Quantos números tem aí? Em 40.075. Eu tenho 5 números, então eu tenho 5 ordens, né? Nesse número. Vamos para a próxima. Qual o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Qual é o número que está na dezena de milhar? Número 4. Então, ó, a gente vai ter aí o número 4 na dezena de milhar. Qual a ordem ocupada pelo algarismo 7? Vamos lá ver o 7 e ver qual é a ordem. Não é classe, tá? Lembrando que classe é simples e milhar. Ordem é o número que ele ocupa. Então, qual é a ordem? 7 dá no primeiro, na segunda ordem, né? Então, 7 está ocupando a segunda ordem. Tá certo? Devagarzinho a gente vai aprofundando, tá? Vamos continuar. Comparação do valor posicional. Gente, se cada ordem é um valor, o número, mesmo sendo um número, por exemplo, 9, dependendo do lugar que ele ficar, o valor dele vai mudar, tá certo? Porque vai depender da ordem que ele ocupa. Tá? Preste atenção.
eu tenho aqui o número 29.619 e eu tenho o número 26.919. Eu vou pegar, para a gente começar, o número 2. Ah, professora, o número 2, tanto no número de cima quanto no número de baixo, está no mesmo lugar. Está aqui, ó, na dezena de milhar. Então, eles têm o mesmo valor. Todos os dois aí valem 20 mil, tá? Que eles estão na dezena de milhar. 20 mil. Agora, preste atenção ao número 6. O número 6 aqui em cima, ele está na terceira ordem, ele está na centena. Já aqui embaixo, ele está na unidade de milhar. Ele já mudou o lugar, então ele já mudou o valor dele. Em cima, o 6 vale 6 centenas, que é 600. E já aqui embaixo, ele está valendo 6 mil, porque ele está na unidade de milhar. E a gente sabe que 6 mil é muito maior do que 600, né? Lembrando que quanto maior o número, vindo aqui para a esquerda, maior é o valor, né? Então, 600 aqui, e aqui ele vale 6 mil, tá? Então, lembra, gente, mesmo sendo o número 6, dependendo do lugar que ele ocupa, o valor dele muda, tá certo? Então, isso é comparação e valor posicional. E se a gente for comparar os dois números, 29.619 e 26.919, qual é o número maior? 29.000 ou 26.000? Ó, se 29 na sequência numérica já é maior do que 26, então 26.619 é maior que 26.919. Tá certo, gente? Então, vamos continuar. Vamos continuar esse negócio da comparação, tá? No site da revista eletrônica XYZ, há uma informação sobre os números de visitantes por dia. E aí ele diz que, nessa revista, 12.598 pessoas entraram para acessar a revista, já que é um site online. O site da revista concorrente registrou o seguinte número de visitantes: 12.512. A pergunta é: qual site teve o maior número de visitantes? Professora, eu preciso ver um número um do lado do outro. Tudo bem, não tem problema. Vamos comparar os números. 12.598, 12.512. Todos os dois números são números de 5 ordens, tá? Então, eles têm duas classes. 12.000, 12.000. Eita, professor, e agora? Vou para o próximo número. 12.500, 12.500. Tá quase igual, né? Aí, vamos para a casa das dezenas, para ver se a gente desempata nas dezenas. 12.598, 12.512. Ó, 12 é menor que 98, né? E aí, o que é que a gente entende? Que 12.598 vai ser maior que 12.512. Tá certo, gente? E onde foi que a gente desempatou? Aqui, ó, nas dezenas, tá? 98 é maior do que 12. Já que o comecinho do número é igual, né? E aí a gente usou as dezenas para desempatar. Ó, o que a gente vai fazer agora é imaginar que estamos vendo duas retas, duas réguas, tá? Na retinha. E que cada negocinho desse tem que ter um número. E aí tá faltando dois números aqui. E aí o que a gente precisa ver é a regularidade dessa reta, dessa sequência, e ver qual é o número que está faltando. Eu começo observando 10
20. Eita, professora, aumentou de 10 em 10, ó. 10, aumentou 10, fez 20. Então, 10, 20. Qual seria o número que cabe aqui, gente? Ó, 30, depois 40, depois 50. Nesse segmento de reta aqui, está aumentando de 10 em 10. Poderia estar diminuindo, professora, de 10 em 10? Sim, poderia estar diminuindo de 10 em 10, isso não é problema, tá? Pode aumentar de 10 em 10, de 1 em 1, de 2 em 2, pode diminuir, certo? Isso não tem problema, o que a gente precisa é identificar essa sequência. Veja de baixo, um número maior, um número de 4 ordens, porque ele é formado por 4 algarismos, né? 5.002, 5.003, 5.004. Ah, professor, eu estou vendo que é só a unidade que está aumentando. E está aumentando de 1 em 1. Isso, muito bem. Então, a sequência dessa reta aqui é aumentar de 1 em 1. Então, eu vou ter 5.002, 5.003, 5.004, 5.005. Então, nessa reta de baixo, a sequência, né, é aumentar de 1 em 1. Tá certo? Então, quando a gente for falar de localização de reta e de sequência, a gente precisa só observar os padrões. Tá certo? Ó, preste atenção. Observe a marcação da quilometragem rodada por alguns carros. Fê. No primeiro, eu vou ter 5.623. No segundo, eu vou ter 16.478. No terceiro, eu vou ter 85.229. Tá? Essas são as quilometragens. Qual carro rodou mais e qual rodou menos? Primeiro, eu vou ver as dezenas de milhar, né? Ó, esse não tem dezena de milhar, porque tá com 0. Mas esse tem, e na dezena de milhar tem 1. E nessa dezena de milhar aqui tem 8. Então, 8 é maior do que 1. Então, aí eu já excluo o que tem 1. E vou ficar só com esse aqui, ó. Porque o 8 aqui é maior do que 1. Então, eu já sei que 85.229 é maior que 16.478. Então, qual foi o carro que rodou mais? Foi o carro número 3, né? Com 85.229. E qual foi o que rodou menos? Esse é fácil, né, gente? Porque esse aqui nem chegou ainda da dezena de milhar. Então, aqui ele ainda é 5.000, 5.623. Então, o carro 3 rodou mais, o carro 1 rodou menos, tá? Qual é o algarismo da quinta ordem na quilometragem do carro 2 e o valor posicional desse algarismo? Primeiro eu vou ver o número do carro 2, tá? Que é esse aqui. E aí eu vou ver o número que está na quinta ordem. Lembra? Da direita para a esquerda, primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, quinta. O número 1, tá? Então, o número que está na quinta ordem é o número 1. Ele está na dezena de milhar. Então, se ele está na dezena de milhar, ele está valendo 10.000. Tá certo, gente? Então, o número 1, que está na quinta ordem, lá no carro 2, ele está valendo 10.000. Tá certo? Esse é o valor dele lá na quinta ordem, tá? Porque ele está na dezena de milhar, tá bom? Vamos continuar. Em toda a carreira com o jogador de basquete profissional brasileiro, Oscar Schmidt, ele fez 49.732 pontos. Imagina, né? Muito número. Esse número é da ordem das dezenas de milhar. Observe o quadro e vamos lê-lo. Então, gente, a gente já aprendeu essa parte, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, 49.737 é como a gente lê o número, tá? Aqui é como ele está escrito por extenso. Então, vamos para nossas perguntinhas. Considere o número e vamos só completar as ordens. Na primeira ordem, quem é que eu tenho? Eu tenho 7 unidades.
Na segunda ordem, quem é que eu vou ter? 3 dezenas, que é igual a 30 unidades. Na terceira ordem, eu vou ter 7 centenas, que vai ser igual a 700. Na quarta ordem, eu vou ter 9 unidades de milhar, que vai ser igual a 9.000. E na quinta ordem, eu vou ter 4 dezenas de milhar, que vai ser igual a 40.000. Tá certo? Então, quando a gente pede para completar as ordens, é só discriminar direitinho. Agora, a gente vai decompor esse número. É muito fácil. A gente pega, ó, daqui e bota aqui. Esses números aqui, ó. 40.000, mais 9.000, mais 700.000, mais 30.000, mais 7. Isso é decompor o número, né? É destrinchar o número bem direitinho. Então, como é que eu faço essa decomposição? 49.737 é igual a 40.000, mais 9.000, mais 7.000, mais 30.000, mais 7. Como foi que eu consegui fazer isso? Porque primeiro eu destrinchei as ordenzinhas, tá? E aí, a coisa que eu fiz foi começar, vamos dizer assim, de baixo para cima. Mas para fazer a decomposição primeiro eu preciso entender essa parte aqui das ordens, tá certo, gente? Ó, localiza o número na reta. Esse mesmo número na reta, como é que a gente faz? Primeiro a gente precisa identificar a sequência, né? A regularidade dessa sequência na reta. Vamos ver quais são os números que já tem. 49.734, 49.735, 49.736. A professora está aumentando de 1 em 1. Isso. Então, se eu parei em 49.736, o próximo número, 49.737. E aí, o próximo número, 49.738. Lembrando que essa sequência está aumentando de 1 em 1. Poderia estar diminuindo de 1 em 1, poderia aumentar de 10 em 10, de 100 em 100, de 5 em 5. Isso aí depende da regularidade da sequência da reta. Tá certo, gente? Ó, o que foi que nós aprendemos hoje? Tá? O que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos a comparação e a localização de números naturais de até 5 ordens, fizemos identificação e discussão das regularidades da reta, representação e determinação de intervalos de pontos da mesma reta, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Lembre-se de revisar, anotar e tirar as suas dúvidas, tá bom? Tá com dúvida? Leva lá para o professor da tua sala. Diz que, ó, vi lá com a tia Michele, mas eu fiquei com um pouquinho dessa dúvida, tá bom? E aí o professor te ajuda. Um beijo para você e até a próxima aula.